Vamos para a questão, essa com o número 3, questão de geografia, onde ela vai abordar a geomorfologia fluvial. Então você vê lá pelo nosso quadro que a parte de hidrologia ela é importante. Quando a gente fala de geomorfologia, pessoal, é importante que você saiba que geo significa terra, né? Morfo significa a forma, tá? Então, geomorfologia fluvial vai ser as formas da terra, que nesse contexto vai ser dos rios. Muita atenção, que os alunos costumam confundir pluvial com fluvial. Esse termo plu é de chuvas e flu dos rios. Então, nós vamos focar aqui na geomorfologia dos rios, tá? É um ramo da geomorfologia que compreende de maneira abrangente o estudo dos cursos de água e, mais recentemente, a atuação do homem nas modificações dos ambientes fluviais. Assinale a opção que contém exclusivamente formas ou feições associadas aos ambientes fluviais. Significa dizer que nós temos aqui, dentre as opções, tá, outras situações que não se referem à geomorfologia fluvial. E nós queremos exclusivamente a geomorfologia fluvial. Então nós vamos aproveitar aqui e fazer uma recapitulação do assunto sobre geomorfologia, tá? Você vê, por exemplo, talveg e barra de meandro. O que é isso, professor? O que é uma dolina, uma uvala, um matacão, um tor? Ih, eu tô pensando aqui que são super-heróis. Um inselberg, um fragmatopoma que eu vi lá na biologia. Beleza. Então vamos observar aqui, tá? Presta bem atenção a essas imagens para a gente fazer essa revisão aqui sobre a geologia, a geomorfologia. Olha só essa imagem, né? Então eu vou colocar aqui como imagem A. Certo, pessoal? Essa imagem representa campos de inselbergs. Professor, são icebergs? Não, inselbergs. Essa estrutura aqui, essa imagem, é da região de Quixadá, no estado do Ceará. Campos de inselbergs, ou também chamados, né, de morros testemunhos. Morros testemunhos de quê? Testemunhos da ação erosiva. Quando você tem, morros testemunhos ou inselbergs, eles são testemunhos da ação erosiva. A erosão, ela atingiu as áreas onde a estrutura rochosa ela era mais fácil de erodir, e aí foi ficando essas serras isoladas no meio do sertão, no meio da depressão sertaneja. Então, isso aqui são os inselbergs, tá? Aqui nós temos um leito de um rio. Vou chamar aqui de figura B. Você vai ter as margens. Se você tem essa seta indicando o sentido do rio, você poderia ter aqui a margem direita e aqui você poderia ter a margem esquerda, levando em consideração que o rio ele segue este sentido. E aqui você vai ter o vale. Essa parte é a parte mais profunda do rio. Então essa parte mais profunda do rio nós chamamos de talveg. Então talveg, parte mais profunda do leito do rio, certo? Então, o talveg, ele condiz com a geomorfologia fluvial, que é o que pede a nossa questão. Já nessa imagem C, você vai observar que nós temos aqui, dolina, tá? Poliê, tá certo? E aqui você tem um cânion. Esse cânion é o resultado de quem? Da água que foi escoando e foi erodindo, erodindo, erodindo até formar esse grande paredão, né? O cânion, tá certo? E você observa que existe estrutura aqui, com a formação de rochas sedimentares químicas, que são as estalactites, essas rochas de cima, as estalagmites, essa rocha de baixo, e a formação de caverna. A Universidade Estadual do Ceará costuma cobrar o que a gente chama, nessa imagem, de relevo
do calcário ou relevo de formação kárstica. O calcário é uma rocha sedimentar orgânica. Quando você tem a água infiltrando, ela começa a formar todas essas formas de relevo. O cânion, as estalactites, as estalagmites, a água infiltra, começa um processo de dissolução, vai pingando, formando a rocha de baixo. E aqui você tem a formação de dolinas, ó. As dolinas são essas áreas de depressão, onde ela começa a receber a água, e aí essa água acumulada aqui nessa área de depressão, ela vai erodindo, provocando a dissolução dessa estrutura. Então aqui você tem, ó, uma imagem que representa a característica de uma dolina, tá? Aqui você já tem o rompimento dessa dolina, porque a estrutura ela vai chegar um momento em que ela não suporta esse peso dessa água, você tem a estrutura e você tem a formação de uma caverna. Então a dolina é essa depressão aqui, tá certo? E essa é a forma da uvala, que também tem numa das opções. Então o relevo kárstico é onde nós vamos encontrar essas duas formações, tá bom? Nessa imagem, que eu vou chamar agora de imagem D, nós vamos ter o processo de formação de Thor. Você tem essa área de rocha, onde ela começa a ser solta, desprendida, e aí você tem essa pedra, né? Você tem essa rocha, tá? Esse relevo de granito aqui, formando uma representação do tipo Thor. A erosão vai acontecendo, e depois você tem ela em formação de bolas, né? Que vai escoando, vai descendo aqui de acordo com a estrutura do relevo. Aqui nós temos a imagem do que seria um matacão. E essa aqui eu vou chamar de imagem E. Um matacão é esse bloco rochoso aqui desprendido. E aqui nós vamos ter a formação do que diz lá na opção D, lá da opção da questão, que é o fragmatopoma. Aqui nós vamos ter a formação, por exemplo, de recifes de corais. Essa estrutura aqui, ela vai dar margem para o processo de formação de recifes de corais em estruturas litorâneas. Então você vai encontrar, dentre as opções, aquela que é exclusivamente feições associadas a ambientes fluviais, dolina e uvala, não. Matacão e Thor, não. Inselberg fragmatopoma, não. Você vai ver o Talweg e barra de meandro. Professor, o que é o meandro? O meandro são as curvas sinuosas que ocorrem em rios onde o relevo é bem plano e ele tem um grande volume de água. Por exemplo, no rio Amazonas, nós vamos encontrar a formação dos meandros, e aí você tem nas margens áreas de erosão e de deposição de sedimentos com essas formações aí das barras de meandro. Tá joia, galera? Portanto, a opção correta aqui dessa questão é a letra A de amorzinho, e revisamos todos esses tipos de estruturas geomorfológicas. Até a nossa próxima questão e o nosso próximo assunto.